Vou montar um espetinho. Ah, mas eu não tenho churrasqueira, a que eu tenho é velha. Não vai dar certo. Melhor deixar pra lá. Vou montar um salão de beleza. Mas para ter um salão de beleza eu preciso de máquina de cortar cabelo, tesoura. Ah, é muita coisa. Não vou fazer não. Vou começar a postar vídeos na internet. Ah, mas aí eu preciso de uma câmera, de um microfone. Eu preciso de uma estrutura para fazer. Se não tiver tudo que eu preciso, não ficará bom nem perfeito. Fala galera, passando aqui para bater um papo com vocês novamente. Meu nome é João e hoje queria falar sobre uma questão que é bem interessante, tá pessoal? Vocês já tiveram algum projeto, alguma ideia, alguma coisa que vocês queriam colocar em prática e nunca saía do papel? Vamos dar um exemplo. Alguém quer montar um churrasquinho para vender, porque as coisas estão difíceis, né? As contas estão chegando, às vezes o trabalho que a gente faz não paga o suficiente para poder sustentar a casa. Isso para o pessoal, para os homens aí, quem sabe fazer churrasco, fazer um churrasquinho, um espetinho. Pô, dá para fazer uma grana. Ou você, mulher, que de repente tem um conhecimento de confeitaria, quer fazer brigadeiros para vender, quer fazer alguns doces aí para poder distribuir pelo pessoal da empresa que você trabalha. E aí, pessoal, me veio essa ideia de trazer essa questão de faça o que você precisa fazer com o que você tem nas mãos. E aí, trazendo esses dois exemplos, queria comentar com vocês sobre o que a gente sempre fica pensando, né? Então, vou começar pelo exemplo do churrasquinho que eu comecei falando, né? Para ter um churrasquinho, basicamente, nós precisamos de uma churrasqueira, de um ponto onde a gente pode parar essa churrasqueira e oferecer e vender esse espeto para as pessoas. Além disso, nós precisamos da carne, da linguiça, se for vender linguiça, o frango, o carvão, né? Nós temos uma estrutura que precisa ser montada para poder vender os espetinhos, né? E o que acontece quando a gente está montando qualquer projeto novo? Vem uma coisa chamada medo, uma coisa que dá no fundo da nossa barriga, que geralmente faz com que a gente fique pensando em todos os empecilhos e todas as questões que podem fazer com a gente, que nos impeçam de chegar até o objetivo de montar esse projeto novo que a gente tem. Então eu falo do churrasquinho, não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas a gente pensa no seguinte: olha, primeiro, eu nunca montei nenhum negócio, né? Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de quem está começando é isso. Eu nunca montei nada. E cara, para fazer um churrasqueiro dá um puta trabalho. Eu vou ter que ter uma churrasqueira. Eu vou ter que aprender a cortar as carnes. Eu vou ter que aprender uma série de coisas. E depois que a gente passa dessa fase de pensar do que precisa para poder ter esse churrasquinho, nós começamos ao devaneio. Eu acho que essa é a palavra, aquela imaginação. Você começa a se comparar com as pessoas que já têm churrasquinho e churrasquinhos consolidados. Por exemplo, o cara já tem uma loja onde já tem alguns funcionários, onde ele já tem uma churrasqueira boa, uma estrutura para poder vender o espetinho dele. E aí você se compara a ele, não tendo nada, e fica pensando, poxa, se eu não começar desse jeito, eu não vou ser competitivo, e eu nunca vou chegar ao ponto de conseguir entregar aquilo que precisa ser entregue. Não sei se já passou essas questões pela cabeça de vocês, tá? Pessoal, o exemplo do churrasquinho que eu estou comentando com vocês é que nós temos que tomar cuidado com uma palavra, o perfeccionismo, tá? E o que representa essa palavra dentro dessa questão que a gente está comentando? Significa que se você pensar demais e procurar o mais perfeito possível para poder começar, você não vai começar nunca, porque você vai se sabotar, a tua cabeça vai ficar falando que não é bom, que não vai dar certo, que você não tem os utensílios suficientes para começar alguma coisa,
Você vai procurar opiniões de uma série de pessoas que às vezes elas não fazem a mesma ideia do que você está querendo fazer, elas não sabem de nada, acham que sabem e acabam te dando ideias erradas sobre o que você está fazendo. E o pior, te desencorajam, porque elas estão acostumadas a ficar na zona de conforto delas e qualquer coisa nova que alguém traga para elas, elas não conseguem enxergar. E elas vão derramar essa areia na sua ideia, seja de um espetinho, seja de vender brigadeiro, ou seja até algo inovador que ninguém criou até agora. A primeira frase que o seu ciclo de amizades vai falar é que aquilo que você está fazendo não vai dar certo e que você está maluco. Pessoal, eu vou contar um pouco da história da pizzaria que eu tinha em São Paulo em casa, tá? Então, primeiro eu vou contar para vocês como começou. Em meados da pandemia, pessoal, eu fazia Uber e, como já contei em outros vídeos, depois eu vou colocar aqui no card aqui. Preciso aprender a colocar no card, que eu nem sei como é que faz, mas eu vou aprender, vou colocar aqui em cima para que vocês possam assistir um pouco dessa história da pandemia. Mas, resumidamente, eu fazia Uber, era o que eu vivia. Aí começou a pandemia em 2019. E minha esposa começou a ter um interesse por fazer pães de fermentação natural e tal. E eu comecei a acompanhar ela, comecei a estudar sobre pizza de longa maturação, não necessariamente de fermentação natural, mas de longa maturação, pizza napolitana, italiana. Comecei a estudar esse mercado tudo e me apaixonei, achei fantástico. Só que eu não tinha forno, eu não tinha estrutura, eu não tinha nada em casa. Eu tinha um forno de cozinha e minhas mãos, que ainda não estavam acidentadas, que eu poderia fazer o que eu bem entendesse, né? E aí, pessoal, comecei a fazer minhas massas, fazer os testes, fazer todas as coisas lá. Cara, já era uma outra pizza mesmo no forno convencional. Só que eu comecei a perceber que, cara, aquilo ali não ia atender para poder vender tudo. Eu comecei pensando em fazer pré-assadas. Só que no decorrer do tempo de eu fazer essas pré-assadas, eu comecei a perceber que a pizza não ficava igual à pizza da Itália. E aí eu percebi qual que era o problema. Era o forno. Eu precisava de um forno, basicamente, para poder chegar numa temperatura específica. Pizza brasileira, em geral, pessoal, para dar contexto, elas são assadas, dependendo do volume de recheio, entre 300 a 350 graus. Porque a nossa pizza tem uma tendência de ser mais recheada. Tem mais, não é recheio, mais cobertura, né? Essa é a palavra. E a pizza italiana não, a napolitana tradicional, ela costuma ser assada em 420 até 480 graus. Porque ela é uma pizza que ela não tem tanta cobertura, ela é uma pizza que ela é assada no máximo a 90 segundos de forno. Porque o forno está bem quente, ela vai bater a massa lá, vai crescer e já vai sair para o pessoal comer. Então o que acontece? Para mim atender esse produto que eu queria para mim, tá? Antes de eu fazer para as pessoas, de chegar na ideia de vender, abrir a pizzaria e tal, e começar a fazer um delivery, que foi o que eu fiz posteriormente, eu fui procurar como que eu poderia ter um forno. E aí eu fui ver os preços, tá? E era absurdo. Cara, um forno Igloo, que nem atendia o que eu queria perfeitamente, ele custava, o pré-moldado, R$ 1.500, só o molde. Esse molde você compra, você vai ter que cobrir ele, pôr a manta de temperatura, tudo, fazer toda a estrutura nessa casa. Eu sei que para montar tudo ia sair uns R$ 5.000. Pô, eu tô duro. Esse vídeo é para quem tá duro, olha só. Eu acho que é o caso de todo mundo aí que estiver assistindo, que tá aí, pô, nessa fase, economia ruim, tá faltando grana, pô, não tá fácil para todo mundo. O aluguel aumentando, a comida aumentando, você precisa de mais grana, precisa melhorar de vida e tá pensando no que fazer. Cara, pesquisei esse Igloo e falei, porra, não tem condições de eu pagar 5 conto pra montar um Igloo em casa, num lugar que nem era minha casa, porque eu morava de aluguel. Ia ter que mudar toda a estrutura, descartei. E aí fui pesquisando YouTube, tal, vídeo em italiano, aquela coisa. Cara, achei um italiano que ele fazia uns fornos de tambor.
Eu falei, que coisa legal. O que eu fiz? Eu, muito louco, comecei a procurar na internet quem vendia tambor, aqueles tamborzões de óleo de 200 litros, sabe? E aí, cara, pesquisei, achei um senhor, na época, que eu morava em São Paulo, ele era lá em São Miguel, na zona leste de São Paulo. Quem é de São Paulo conhece a região lá. Lá em São Miguel, eu peguei o carro, ele vendia tambores virgem. Eu achei ele no Instagram, mandei uma mensagem e falou, eu tenho. O que acontece? Tem alguns tambores que não dão para ser usados, porque eles têm um defeito de fábrica, e aí ninguém põe óleo neles, ele fica virgem e as pessoas revendem esses tambores de ferro, de latão, né? Pô, fui até ele, beleza, achei meu tambor. Comprei esse tambor. O namorado da minha mãe, o Nelson, ele é serralheiro. Pô, e aí eu bati um papo com ele e tal. Ele foi lá, fez o molde, cortou pra mim a boca, tudo. E aí, cara, começou a acontecer. Só que de 5 mil reais, olha quanto diminuiu a conta, pessoal. De 5 mil, eu gastei 80 reais um tambor. E paguei 50 pro Nelson cortar pra mim. E aí foi começando, comprei umas madeiras, pus ele na estrutura, só que eu acendi ele uma vez e, cara, a madeira começou a queimar, não deu certo. E aí conversei com a minha sogra tinha uns ferros na chácara dela. Botou esses ferros lá, mandou soldar, pô, deu uma puta ajuda pra nós, viajou de carro, que ela tem uma montana, porque que esses ferros pendurados, e trouxe pra nós. E aí, cara, meu forno já saiu do latão, que eu vou mandar a foto pra vocês. Depois vou colocar a foto dele estruturadinho. Já tinha o latão, a boca, e já tinha a estrutura para mim colocar ele em cima. Pô, já tava se consolidando. Minha sogra me deu de presente, eu não gastei nem R$1. O que eu quero trazer isso com vocês, pessoal? Deem um passo. Comecem, se direcionem até o local, até onde vocês querem. Deem um passo, comecem e se direcionem. Por quê? Uma vez que você se direcionou para o caminho que você quer construir, tudo vai acontecendo, as coisas vão acontecendo para que você consiga construir aquilo que você quer construir. Então, de 5 mil, 80 no latão, gastei mais 50 de madeira que não funcionou, mais 50 pro Nelson para poder cortar. No fim eu gastei até agora R$180. Olha que maravilha. De 500 foi para 180. Esse foi indo o trabalho. Aí eu comprei os refratários, tudo. Gastei mais uns 100 de refratário. Depois não deu certo. Eu comprei um refratário específico, que foi mais 300. Resumindo, pessoal, eu gastei no forno todo montado, funcionando. Claro que se demorou 1 ano e meio até eu chegar, até ele funcionar, porque demora, tá? Se você acha que vai montar um negócio, montar qualquer coisa e vai dar certo na hora, você está muito enganado. As coisas têm um momento, um tempo, uma inteligência que você vai construindo no decorrer do tempo para que deem certo. E aí beleza, montei, comecei a fazer minha pizzaria. E cara, até chegar ao ponto que eu vou mostrar a foto para vocês. Desse forno que eu tenho aqui, que era o forno de latão, vou colocar aqui do lado esquerdo, até esse forno aqui, que foi o forno que eu comprei para começar a fazer eventos de pizza. Vou contextualizar pondo os vídeos desses eventos, desse evento que foi um evento que eu fiz em São Paulo. Foi o primeiro que eu fiz, foi o aniversário da Gabi, uma amiga da minha esposa aí. E cara, foi muito legal, fiquei muito feliz. E aí eu queria contar essa trajetória para vocês. Daquele latão, que eu vou mandar a foto, que eu estou colocando a foto aqui, até o forno aqui que eu cheguei depois de ter construído tudo isso. Isso quer dizer, pessoal, que não se preocupem com ter tudo. Façam com o que vocês têm, façam com o básico. Deem o passo. Né? Tem uma trend que rolou aí no Instagram esse tempo, e aí queria comentar, que é uma trend, até vou pegar o nome aqui que até esqueci. Primeiro você começa, depois você melhora. E essa trend faz todo o sentido para tudo que for começado. E aí, para concluir, pessoal, queria falar para você aí que quer fazer tudo perfeitinho, tudo bonitinho, perfeccionistinha, organizadinho.
Nunca nada sairá do papel, porque se você esperar o perfeito, você não vai construir nada. Essa é a reflexão de hoje. Faça com o que você tem. Que o que você tem é o suficiente para você começar. Conforme o tempo for passando, você vai melhorar, você vai desenvolver e você vai chegar aonde você quer. A palavra é: não desista. Vá até o fim. Essa é a receita de bolo. Comece e não desista. E o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostarem, dê um like, comentem aí se estão começando um projeto novo, algo novo que vocês querem revolucionar a vida de vocês, que eu acho que esse é o objetivo de todos. E uma boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo.